CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Nós seguimos aqui no Jornal CBN Campo Grande com mais uma entrevista sobre política. Nas últimas semanas temos conversado com lideranças de partidos sobre as articulações para as eleições do ano que vem. Desta vez, nosso entrevistado será o ex-governador José Orcílio Miranda dos Santos, o Zeca do PT. Nascido em Porto Murtinho, Zeca do PT iniciou sua trajetória política como bancário na década de 1980. Integrou o movimento nacional que resultou na fundação do Partido dos Trabalhadores. Foram 2 mandatos como deputado estadual, 2 vezes governador. Depois de ser chefe do executivo, voltou ao cenário político como o vereador mais votado da história de Campo Grande e também o deputado federal mais votado de Mato Grosso do Sul. Bom dia para o senhor. Bom dia Daniele, bom dia Ingrid, Adilson, Anderson. Cumprimentar vocês com muito carinho, com muito apreço, né? Particularmente na pessoa de uma figura que eu tenho um enorme respeito, que eu conheci quando deputado, Rosário. Doutor Rosário Congro Neto, né? O grupo chama RCN, né? Cumprimentando o Rosário, cumprimentar toda a direção e toda a equipe desta rádio que faz um trabalho particularmente importante no sentido da informação do nosso povo. E aqui na bancada com a gente para conduzir a entrevista está o comentarista político Adilson Trindade. Bom dia, Adilson. Bom dia, Dani. Bom dia, o governador Zeca. Prazer revê-lo depois de muito tempo. Sabe? Governador, nas últimas eleições de 2018, o senhor concorreu ao Senado como um dos favoritos e, por ser petista, perdeu a vaga para o bolsonarista Soraya Tronigo do PSL. Agora, com Lula solto, o PT ganhou fôlego de vida. Isso pode refletir nas eleições em Mato Grosso do Sul com a sua candidatura ao governo? Não. Ou o senhor ainda não bateu o martelo se vai disputar o governo do Estado? Eu não tenho. Primeiro, responder a primeira parte. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a ascensão do nome do Lula, a avaliação positiva do nome do Lula, a correção histórica que se faz contra toda a perseguição que Lula foi vítima e que reflete nas pesquisas, evidentemente que vai refletir em todos os estados e aqui não é diferente, né? E as pesquisas mostram isso. Eu tive informação na Assembleia Legislativa semana passada de que hoje estou empatado com o outro principal candidato. Quem é esse principal candidato? André. Eu não tenho... aliás, eu procurei o PT, fiz uma reunião com as principais lideranças, estava o deputado Wander, o Amarildo, o Pedro Kemp, o Jaime da FETEMES, a vereadora nossa de Campo Grande, enfim, as principais lideranças, e coloquei meu nome à disposição. Até porque eu entendo de que nesse momento histórico que nós vivemos, sob o comando de um psicopata, né? 500 mil pessoas ceifadas, com possibilidade de ter muito tempo de vida ainda, exige de cada um de nós que pensamos um Brasil republicano, com democracia social, democracia política, exige de nós não se omitir. Eu não posso me omitir, coloquei meu nome à disposição. Não tenho pretensão, mas se for necessário eu vou montar esse cavalo. Disse para o PT que eu coloco o meu nome, mas sob avaliação para o ano que vem, porque é fundamental nessa história, Adilson, você sabe, a Daniela sabe também, nós temos que montar uma chapa. Não adianta só um bom nome para candidato a governador, um bom nome para presidente, se o partido não estiver organizado nos estados e em cada estado com chapas competitivas para deputado federal, para deputado estadual. Portanto, eu vou refletir isso o ano que vem. Eu te contei agora há pouco, estou agora falando oficialmente aqui na rádio. Sábado eu estava na piscicultura, eu moro lá em Dois Irmãos do Buriti, eu e Dona Gilda. Tocou o telefone, era o presidente Lula. Até porque ele vai estar prefaciando um livro que conta a minha história, minha trajetória, e conversei com ele sobre isso. Disse, presidente, eu não tenho pretensão de ir para Brasília, não sou mais candidato a senador nem deputado federal, meus 4 anos me bastaram. Não tenho vaidade nenhuma na vida, graças a Deus. O que eu quero é contribuir com o processo de reconstruir a democracia brasileira.
e te ajudar, presidente, você que é nosso provável candidato. Se for importante, e o Lula defende a tese de que nós temos nos estados que abrir para ampliar o leque da aliança, evidentemente que eu abro sem nenhum constrangimento. Se não, sou candidato. O André foi retirado da disputa ao governo em 2018, nas vésperas da convenção do MDB, com a prisão pela Polícia Federal. O ex-presidente Lula também foi preso na véspera da campanha eleitoral e mesmo na prisão ele liderava a preferência do eleitorado. O senhor acha que a prisão do André poderá prejudicá-lo na campanha eleitoral? Já a prisão do Lula mostra ter fortalecido ainda mais a sua pré-candidatura de acordo com as últimas pesquisas. Isso ajudará o PT no confronto com o André? Não tenho dúvida, e tem uma diferença fundamental, né, Dani, nessa história. Lula teve preso quase 2 anos, saiu de lá absolutamente absolvido. A decisão da Suprema Corte dizer assim, não valeu nada a artimanha montada por Moro, pelo Ministério Público, pela República de Curitiba, no sentido de inventar razões para prender Lula e para processar Lula. É uma história. A outra história que eu não entro no mérito é a história do André Putinelli. Né? E não é só pela prisão de 6 meses que o André e o filho tiveram. O problema é que o André ainda tem inúmeros problemas, inúmeros processos. Um deles, inclusive, parece que foi acatado pelo STJ e transformou ele em réu. E, evidentemente, que no momento oportuno ele vai ter que se explicar a respeito disso. Ponto. O senhor disse recentemente a disposição do PT de fazer aliança com antigos rivais. O senhor aceita até aliança com os irmãos Trade, menos com o MDB de André Putinelli. E também com o Delcídio, né? Por que essas restrições? Porque eu acho que os dois são 2 grandes enganadores, prepotentes, arrogantes, não fazem bem para a democracia, não fazem bem para a política. Disse isso para o presidente Lula no sábado, quando conversei, falei para ele que estou conversando, já fizemos uma reunião preliminar, evidentemente que é muito cedo, uma conversação, eu diria, com o PDT, com o PSB, estou aguardando a chegada do Nelsinho Trade para conversar com o Nelson, se for o caso, conversar com os outros irmãos. O PSD é um partido que o Lula tem conversado através do Kassab, é um partido importante nesse processo de construir uma frente que garanta o processo democrático. Nós corremos um risco de golpe no Brasil. Vocês sabem disso. Aliás, a história brasileira, desde a República, ela é permeada por golpes e pela participação que não deveria ter dos militares, particularmente do Exército. Então nós temos que juntar todos, não só os partidos de centro, esquerda, os democratas, os liberais, os republicanos, para construir uma frente em cada estado e nacional que seja capaz de garantir o processo legitimado pelas urnas, que o Bolsonaro tem dito que não vai respeitar. Haja visto o que aconteceu nos Estados Unidos. Haja visto o que está acontecendo no Peru. Agora, um ex-presidente da Suprema Corte peruana dizendo assim, não, nós vamos refazer as eleições. Não pode ser assim. Não pode valer para um lado só esse processo. Portanto, nós temos que tomar esse cuidado. E eu quero conversar com os Trade. Tenho maior respeito pelo Nelsinho, pelo Marquinhos, prefeito, e particularmente um grande apreço pessoal, e falei isso para o presidente Lula com o Fábio Trade. Acho o Fábio Trade um comportamento ético, democrático, republicano que me impressiona. E eu diria mais para vocês, eu tenho também, com exceção, e falei isso para Lula, de Delcídio, de André, deixei claro para o PT do Estado também, com estes eu não fico, eu não tenho dificuldade nenhuma, eventualmente, no segundo turno, conversar com o PSDB do Eduardo Ridley, que eu tenho um apreço pessoal e um respeito muito grande. Essa, inclusive, seria a próxima pergunta, né? Sim. Com o PSDB, o senhor tem conversado com o governador Reinaldo Azambuja ou com o presidente do partido, Sérgio de Paula, para falar do processo eleitoral. O PT de Mato Grosso do Sul, então, aceitaria fazer aliança? Não digo PT do Mato Grosso do Sul, né? Porque eu não sou PT, não sou nem da direção. Aliás, sou dirigente do diretório, mas não sou nem da executiva. Né? Fui, mas eu tenho maior interesse de conversar com o Reinaldo. Tenho um apreço pessoal pelo Reinaldo. Uma coisa, Daniela, que me cativa nas pessoas é a humildade, que nem o André nem o Delcídio têm. Agora, o Reinaldo eu gosto de conversar, eu tenho apreço pessoal pela figura dele e tenho muito apreço e muito respeito pelo Eduardo Ridley. Acho que eles representam os dois
um setor que é fundamental para o desenvolvimento desse estado, que é o agronegócio. Eduardo Rieder foi diretor, quase presidente da CE, da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA. Foi dirigente importante da FamaSul. O Reinaldo é um grande produtor rural. Trazer esse segmento, incorporar eles ao processo da defesa da democracia e da construção de um novo espaço para o Brasil, para nós é importante. Governador, o PT, ou como você falou que é pré-candidato, aceita abrir mão de candidatura própria ao governo do estado para construir com outros partidos um palanque para o Lula em Mato Grosso do Sul? Sem dúvida nenhuma. A minha opinião é essa. Você abre mão da pré-candidatura? Lá na frente nós temos que ver quem que está bem, como que está a pesquisa, quem está bem na pesquisa ou não, para eventualmente a gente abrir. Aliás, é essa a orientação do Lula, que nos estados a gente possa fazer aliança abrindo mão da vaga de governador e do Senado. Lula defende uma tese, Adilson, que é verdadeira, de que nós temos que reforçar nosso espaço na Câmara Federal. No sábado, quando nós conversamos, ele dizia para mim: Zeca, nós temos que ter claro que nós temos que ganhar, mas além de ganhar, governar. E se governa com a Câmara Federal, com o Congresso, mas particularmente com a Câmara. Portanto, na medida em que a gente puder engrossar nossa chapa para eleger uma bancada de deputado federal dos partidos de centro-esquerda, que eu me referi, para nós é fundamental para dar sustentação política para um eventual novo governo do Lula. E ele dizia para mim: o Brasil está estourado. Nós vamos precisar de muito apoio, de uma grande bancada e de muito trabalho para fazer as reformas estruturais que garanta a retomada do desenvolvimento no país. Portanto, eu acho que onde for preciso, nós temos que abrir. Minha opinião, né? Nas eleições municipais, o PT não conseguiu eleger nenhum prefeito. Isso se deve ainda em relação às denúncias de corrupção que atingiram o coração do partido? Não acredito. E acho que, claro que é importante eleger prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, que nós elegemos também uma bancada relativamente pequena, eu diria. Mas isso pode ter um efeito menor nas eleições de 2022. Cada eleição é eleição. Se a gente voltar um pouco na história e lembrar 98, o PT tinha duas prefeitas, a dona Miriam lá em Porto Murtinho e a afinada, a saudosa Dorcelina em Mundo Novo. E aí nós tivemos a adesão de um prefeito do PDT, que era de Cidrolândia, do Enelvo. E com os três, nós fomos para o segundo turno e ganhamos a eleição. Claro que é importante, a gente quer construir, porque na prática significa a gente implementar as políticas de alcance social, de inclusão, de distribuição de renda, que são garantias de qualquer administração do PT. Mas eu acho que a gente pode fazer um equilíbrio diferente nisso, até porque nós pensamos numa aliança com partidos que também têm prefeitos e prefeitas. E como? É isso que eu ia perguntar para o senhor. Como dar a volta por cima para eleger mais parlamentares do que em 2018? Eu tenho uma reunião hoje, não presencial, que participa, me parece que até o Genuíno, o ex-deputado Genuíno, com a direção nacional, estadual do PT, com lideranças regionais. E eu vim também para isso, além de ter o orgulho de ser convidado por vocês de estar aqui, para participar dessa reunião final de tarde. E eu vou dizer para o PT, meu nome está garantido, sou pré-candidato, está à disposição do PT, desde uma vez que a gente tenha claro alguns pressupostos. Primeiro, ampliar a aliança. Tentar continuar trazendo, além do PDT, o PSB, os partidos do campo democrático popular, conversar com os trades, enfim, e ampliando esse leque que garanta um palanque forte para o Lula. Esse tem que ser nossa meta. Primeiro pressuposto. Segundo pressuposto, nós avaliar lá no ano que vem, em abril, já temos tempo, ver como que vão estar as pesquisas, a temperatura da pré-campanha, para ver se a gente abre a vaga de governador e de senador, tendo claro que, se for preciso, a gente tem que abrir. Isso é um segundo pressuposto. E o terceiro, não adianta ter o melhor general numa guerra se não tiver exército. Portanto, eu vou propor ao PT hoje que a primeira missão nossa seja levantar as 20, 25 principais cidades, e nessas cidades ter lideranças representativas do ponto de vista eleitoral, para nós montar uma grande chapa de deputado federal e estadual. Zeca, os 3 últimos governadores de Mato Grosso do Sul são alvos de investigações. O ex-governador André Puccinelli, o senhor
despontam na pré-corrida eleitoral. São as pessoas hoje, né, que foram denunciados, investigados. Na sua avaliação, as denúncias vão pesar na decisão do voto do eleitor e optar por um candidato sem processo da justiça? Não? Eu acredito que, no meu caso particularmente, isso tem alguma implicação. Até porque toda a cassação que o Ministério Público fez através de Sotoriva e seu grupelho caiu por terra, a história da farra da comunicação. Que resultou... Farra da publicidade. Farra da publicidade. Que resultou num processo meu de ressarcimento já aprovado pelo STJ, de aproximadamente hoje, calculo uns 250 mil, que eu estou aguardando um recurso que eles fizeram para retardar lá no STJ, vir para cá, para ser incluído na pauta do governo, o governo me pagar. Assim que receber, eu vou ser advogado, e bom advogado, vou entrar com uma ação retroativa, porque quem me paga vai ser o governo do Estado. É uma ação retroativa para fazer o Sotoriva e o grupelho dele pagar, e vou pedir para o Sotoriva ser mandado para a rua, porque ele não serve para a sociedade, não é fiscal de coisa nenhuma, e é um estrago. É uma carne podre dentro do Ministério Público. E no momento eu não tenho nenhum processo, eu não botei tornozeleira, eu não fui preso, eu não tenho bem bloqueado, não tenho absolutamente nada. Não tenho nada, mas deito e durmo e vivo tranquilo. No momento, então, você é elegível, né? Eu me julgo absolutamente elegível. Aliás, se me permitir, fruto de toda essa cassação que fui vítima ao longo da minha trajetória política, eu já ganhei dinheiro. Eu ganhei 570 mil do Grupo Correio do Estado, recebi, botei no meu bolso. Talvez seja um dos únicos do Brasil, se não o único que ganhou da Folha de São Paulo, ganhei a ação da Folha de São Paulo, recebi, botei no meu bolso 280 mil reais, e quero receber esse do Ministério Público e depois fazer o Sotoriva pagar. Eu queria perguntar para o senhor o que o senhor poderia trazer de novo para a população, né? Porque a gente sabe que o PT tem uma história, o senhor, é claro, tem uma história também como gestor, mas o eleitor, ele sempre espera algo de novo. Como o senhor se coloca como pré-candidato, o que o senhor traria? Onde eu ando? Depois de sair do governo no final de 2006 para 20, são 14, 16 anos. Por onde eu ando até hoje? As pessoas me veem, muitos veem assim. Aconteceu no tribunal, ali no fórum, um cidadão estava me olhando, estava lá apoiando a causa dos índios, aí ele veio, falei, esse cara vai criar caso comigo, é um advogado. Eu falei, eu sou advogado, queria estar te procurando há muito tempo, te agradecer, porque eu me formei com bolsa universitária. Eu vou no assentamento, ou lá na piscicultura, onde a gente produz peixe, os índios de vez em quando vão lá comprar um peixe, e falam assim, ô pai Zeca, tem esse carinho comigo, fruto das políticas que esse Estado nunca tinha visto de inclusão, de distribuição de renda, de inclusão social. No meu governo, no nosso governo, nós chegamos a ter 100 mil famílias aproximadamente protegidas pela Bolsa Escola, que recebiam um salário mínimo na época. As famílias que tinham criança em idade escolar, mas tinha que estar na escola. Com segurança alimentar, que era uma cesta de 40 quilos de comida de primeiríssima qualidade. Todas as famílias indígenas, todos os acampados, todas as famílias em situação de risco ou de vulnerabilidade na periferia das cidades. Nós tivemos o cursinho popular para quem não tinha dinheiro, depois da Bolsa Escola, fazer um cursinho popular para ir para a universidade. Aí ia para a universidade particular, não conseguia pagar, e a família do jovem ia pedir para o político, criando uma dependência eleitoral nociva para a sociedade. Nós criamos a Bolsa Universitária. Aí o Estado pagava 50% da tua faculdade. A universidade que fazia a parceria tinha que dar 15%, e aí ele pagava o resto. Ou seja, uma faculdade de R$1.000 ele pagava 300. Nós criamos o Banco do Povo, chegamos a ter 10 milhões em caixa, investindo de R$500 até 5 mil, para o cara comprar uma garapeira, para comprar uma fabriqueta de sorvete, de picolé, de suco. Ou seja, estou dizendo isso para dizer, não tem novidade na política, nós queremos reintroduzir uma prática de atender, e nós atendemos a todos os setores, mas também tem um olho generoso com os mais pobres. Esse Estado nunca fez reforma de estrada,
de sinais para escoar a produção, como fez no nosso governo. Aliás, nós criamos o Fundersul, que ninguém mais acabou. Esse Estado nunca investiu na valorização do servidor público como nós investimos. Eu recebi o Estado com 4 folhas, Daniele. No primeiro ano pagamos 17 folhas. E daí, 8 anos depois, os professores, a segurança pública estavam recebendo os melhores salários do Brasil. Ninguém fez isso nesse Estado ao longo desse tempo. Nós investimos na industrialização, o processo de geração de papel e celulose no Estado, fomos nós que começamos, quando fui buscar dos Estados Unidos, com apoio do presidente Lula, a International Paper. Ninguém fez isso. Nós distribuímos como ninguém recursos para a saúde, para a educação. Ou seja, com a experiência de 71 anos, com a experiência de 2 mandatos de governador, de vereador depois em Campo Grande, deputado federal que aprendi a conhecer Brasília, eu tenho certeza que eventualmente posso dar uma grande contribuição para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Governador, o PT em Mato Grosso do Sul nunca venceu os adversários na disputa para presidente da República. Então o Lula, no auge dele, nunca ganhou uma eleição aqui em Mato Grosso do Sul. Como que você avalia o cenário para 2022? As pesquisas têm dito que pode acontecer pela primeira vez isso, né? Sempre tem uma primeira vez. Eu acredito. Dada a situação de calamidade, de susto, diria até de medo, que ampla parcela do povo brasileiro e desse Estado não é diferente, vive tomada a todo momento por tanta confusão que sai da boca do principal mandatário do Brasil, eu acho que muita gente vai querer reeditar essa experiência desse governo generoso que Lula fez. Eu acredito que nós podemos ganhar a eleição em 22 aqui. Todos os candidatos do PSDB, né, o Serra, Alckmin, todos venceram o Lula aqui em Mato Grosso do Sul e venceram a Dilma também, né? Até o Aécio venceu a Dilma aqui em Mato Grosso do Sul. Eu acho que nós podemos virar essa página. Olha, eu quero agradecer então aqui a entrevista com o ex-governador José Orcílio Miranda dos Santos, o Zeca do PT. Tudo bem. Quero agradecer meu companheiro de bancada aqui, Adilson Trindade. Falando então dessa expectativa, nosso entrevistado trouxe todas as informações dessas articulações que estão acontecendo já de olho nas eleições. Muito obrigada pela entrevista do senhor e um ótimo dia. Obrigado, eu que te agradeço. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.